Então vamos lá, juntos aprender um pouquinho mais sobre o poder redentor da bênção que prepara os nossos filhos, né, para o propósito divino. A salvação de nossos filhos deve ser a nossa mais alta preocupação, diz Deus, o adorno interior, nosso grande objetivo ao educar os nossos filhos. E é por isso que Deus nos pede a verdadeira educação, que não é só para os nossos filhos, é para pais e filhos. Precisamos acordar, diz Deus, acordar para a grande responsabilidade de estudarmos, orarmos mais por sabedoria, para educarmos nossos filhos, para terem o caráter aprovado pelo céu. Parece fácil, né? Na verdade, não é difícil se a gente buscar da fonte da sabedoria. A educação que Deus nos pede, de educarmos os nossos filhos e de sermos educados com caráter celestial. Verdadeira educação nada mais é do que redenção. Cristo restaurando a sua imagem nas nossas vidas. Nesses últimos tempos, Deus, de uma maneira grandiosa, e tem angustiado o meu coração. Tem angustiado o meu coração quanto a contentar-me com essas frases. É assim mesmo, a gente perde a paciência de vez em quando. Funciona assim, Doris, todo mundo faz, toda mãe perde a paciência. Deus tem angustiado meu coração, dizendo que não é normal que os nossos filhos sintam ciúmes uns dos outros, que tenhamos sentimentos ruins, que entre os cônjuges haja picuinhas, de acostumarmos com a ideia de que quanto menos tempo a gente ficar juntos, menos brigas a gente terá. Satanás tem colocado ideias erradas em nossa mente. Né? Eu preciso trabalhar muito, eu preciso passar grande tempo fora de casa. Deus tem angustiado meu coração quanto a isso. Não é normal termos pensamentos ruins, não é normal fofocarmos, falarmos mal de outras pessoas. Isso não é normal. Mas como a gente vai conseguir ter o caráter de Cristo Jesus? E é por isso que a gente vem falar de um assunto que toca o nosso coração, mas ele não muda em nada tudo que nós já temos aprendido, que é sobre o poder da bênção de Deus. Compreender exatamente um assim diz o Senhor, e o cumprimento da sua bênção, da sua promessa, ela será nossa. É isso que Deus nos pede. E tem um texto no Espírito de Profecia que eu gosto muito, e que ele é muito profundo, que ele diz assim: permite-se Satanás dominar, visto os homens e mulheres não obedecerem a Deus, antes escolherem seguir seus próprios caminhos e a sua imaginação pervertida, permite-se a Satanás plantar sua bandeira infernal nas famílias e fazer com que seu poder seja sentido por intermédio dos bebês, das crianças e jovens. Sua voz e sua vontade são expressas na vontade insubmissa e no caráter desviado dos filhos. E por meio deles exerce poder controlador e executa seus planos. Deus é desonrado pela manifestação de temperamento perverso, que exclui a reverência a ele e induz a obediência às sugestões que Satanás nos faz. O pecado cometido por nós, pais, em assim permitir que Satanás tenha predomínio, vai além do que qualquer imaginação, diz o Espírito de Profecia, em Testemunho 5, na página 325. Pelo ensino que dão, por sua insensata condescendência e satisfação dos gostos e apetites, muitos pais estão tornando-se responsáveis pelos caminhos e disposições perversos dos filhos. A gente precisa entender que verdadeira educação inclui todos os nossos hábitos de vida. Satanás pode dominar todo ser por essa disposição de desobedecer às leis de Deus. Os pais não ordenam a sua casa após si, como fez Abraão. E qual será o resultado? E qual é o resultado? As crianças e os jovens estão sob a bandeira rebelde. Não querem ser governados mais. Antes estão determinados a seguir a própria vontade,
A única esperança para os filhos é ensinar-lhes a negar e não condescender com eu. Carta 11 de 1898. A nossa única esperança, diz Deus, é ensinar os nossos filhos a se governarem e a não condescenderem com o próprio eu. E tudo isso começa na nossa casa. Gênesis 22, 18 diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus, ele deseja continuar com os benefícios redentores da bênção. Assim como foi com Abraão, todas as vezes que eu e você olharmos para os nossos filhos, a gente deve lembrar que através de nós, eu e você, pai e mãe, Deus deseja abençoar nossos filhos e suas promessas, elas nos pertencem. Toda vez que você olhar para os seus filhos, lembre-se da promessa que Deus fez a Abraão. Lembre-se que você foi colocado no lugar de Deus para abençoar os seus filhos. Mas o que é bênção, Doris? O que Deus quer dizer com bênção? Transmitir a mensagem de Deus, de identidade e destino. Como assim? O que é identidade? O que Deus quer dizer quando Ele nos transmite a mensagem de bênção através da nossa identidade? Ele diz para a gente assim: Elevou-me, Doris, vocês são muito valiosos, vocês foram resgatados pelo meu sangue, em mim todas as coisas te são possíveis. E a palavra de Deus diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Antes mesmo da fundação da terra, eu já havia te projetado. Você não é um erro, porque eu vim a esta terra para dar a minha vida pela sua vida, para morrer por você. E Deus deseja que a gente passe essa mensagem aos nossos filhos, que a gente os eduque como Ele desejava lá no princípio. Identidade. Você, Doris, foi destinada para um grande propósito. Qual é o grande propósito da nossa vida? Honrar e glorificar o nome de Deus. E é isso que nós precisamos ensinar de uma forma grandiosa aos nossos filhos. Eu te coloquei aqui com um objetivo grandioso. Eu o qualificarei para executar os meus planos através do meu sangue. Você pode fazer grandes coisas. Você pode possuir o meu caráter. Que este é o grande objetivo da educação, da verdadeira educação. O caráter de Cristo em nós. Mas, e o que é maldição, então? Eu diria que a gente precisa voltar lá no livro de Deuteronômio e estudar de uma maneira grandiosa as bênçãos e as maldições e o que Deus nos ensinou sobre elas. Maldição é a gente transmitir a mensagem de Satanás, de identidade e destino. Satanás sempre tem o contraponto do que Deus fala a nós. Se Deus tem uma mensagem de identidade e destino para a gente, Satanás também terá dele. Hoje em dia, uma das coisas que nós temos que aprender é educando os pais para abençoar. Não é fácil. Eu lembro que quando a gente entendeu Verdade Presente há uns anos atrás, a gente começou a conversar com alguns amigos, enfim, e a gente viu que Satanás ele faz de tudo para que as pessoas não entendam, né, a bênção que Deus tem para nós e para os seus filhos. Ele sabe que se os pais estiverem abençoando seus filhos, isso será uma bênção para a família. E ele fará de tudo para cortar esse momento de bênção dos pais, porque quando os filhos entendem que os pais estão ligados a Deus, então Deus abençoará esses filhos e esses filhos receberão as bênçãos de Deus. E nós somos os representantes, principalmente nós homens, somos sacerdotes do lar. Somos representantes de Deus aqui no lar, né? Esse texto do manuscrito 29, né, mano? Você quer comentar?
Eu vou lê-lo antes da Levão continuar, porque também é um texto muito profundo que a gente deveria ler diariamente, eu acredito. A menos que os que alegam crer na verdade para este tempo se submetam à educação ministrada por Deus na terra. Aqui está tapando. Estou sem ele, deixa eu tirar daqui. Na terra para a vida futura, jamais verão o rei em sua formosura. Eles têm de cultivar, olhem, queridas famílias, eles têm de cultivar paciência, bondade, mansidão, benignidade, simpatia, eterna compaixão uns pelos outros. E tudo isso, Deus diz que começa dentro do nosso lar, com as pessoas mais próximas de nós. Tem de ser depurada toda a sua disposição rude, descortês, dessemelhante de Cristo, pois nenhum desses atributos desamoráveis é de Cristo. Se não é de Cristo, é do inimigo. E a gente precisa, pela graça de Cristo, abandonar todas essas práticas. As graças puras e celestiais só são recebidas e desenvolvem no espírito, coração e caráter, à medida que o homem se torna participante da natureza divina. O céu deve começar aqui nessa terra, para toda pessoa que queira entrar nas celestes mansões. Então Deus chama que a gente viva o céu já aqui nessa terra. Uma das coisas que a gente tem que pensar é quando nós começamos a entender a verdade presente há muito tempo atrás, um pastor amigo nosso nos auxiliando e nos mostrando como nós pais podemos aprender a abençoar nossos filhos. Às vezes a gente pode fracassar os nossos esforços com o inimigo, mas na medida que nós aprendemos que os nossos filhos têm um papel importante até para o reino dos céus, a gente entende isso. E eu lembro que ele colocou que eu tinha que fazer a imposição das mãos para os nossos filhos. E aí a gente, estudando Desejar Todas as Nações, lá na capítulo 56, que fala deixar vir a mim os meninos, era costume naquela época, os judeus levar os seus filhos, principalmente as mães, levar os seus filhos para os rabinos, sacerdotes, para receber uma bênção. E esses rabinos e sacerdotes faziam a imposição das mãos. E Desejado conta que uma mãe soube de Jesus, convidou uma vizinha para levar seus filhos, e rapidamente muitas mães estavam levando seus filhos, atraídos por Jesus, para receber a bênção. E a gente sabe da história que os discípulos, entre aspas, parece que tinham coisas mais importantes a fazer e estavam evitando que as crianças chegassem até Jesus. E interessante que Jesus disse: deixai vir a mim, deixai vir a mim. E quando Jesus tomou nos braços as crianças, pôs-lhe as mãos sobre a cabeça e deu-lhe as bênçãos em busca das quais tinham vindo buscar. E isso nós temos que aprender como pais, que nós temos que abençoar nossos filhos. E os judeus, por exemplo, fazem isso. Eles abençoam os seus filhos toda sexta-feira, antes do sabate. Eles impõem e fazem a bênção dos filhos. E a gente tem que aprender a fazer isso diariamente. Então, às vezes, quando nossos filhos estão dormindo, eu, como sacerdote no lar, eu abençoo com a mão no lobo frontal. Por que o lobo frontal? É o lobo responsável pelas emoções, pela razão e pela espiritualidade. Então, assim como Cristo abençoava as crianças, com a sua mão, Desejado fala, tomou nos braços as crianças, pôs-lhe as mãos sobre a cabeça. Nós, como sacerdotes, devemos fazer isso. E era costume do povo judeu, povo de Israel, levar as crianças para ser abençoado. Ora, se nós no lar temos isso, temos que abençoar. E temos que abençoar também as nossas esposas, né?
Eu lembro quando eu comecei a abençoar os meus filhos. A Doris não vai me abençoar também, né? E a gente tem que abençoar as nossas esposas. Eles podem estar acordados ou dormindo, mas você tem que abençoar diariamente os seus filhos. E isso é uma coisa importante. Por quê? Quando compreendemos o valor da bênção, abençoando diariamente nossos filhos, suplicando favor sobre eles, Deus é misericordioso e Ele abençoa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos ser convertidos para entender o que é bênção. Dia e noite, nós devemos nos preocupar com pensamentos. Como eu te falei, a senhora White fala assim, quanto há necessidade de humilhar o coração diante de Deus e entrar em relação correta com o céu. Se quisermos exercer uma influência salvadora sobre a família, devemos buscar diariamente o Senhor. Devemos colocar nossa vida em comunhão, dever saber o que precisar fazer para herdar a vida eterna, caso queira educar os filhos para a herança dos remidos. Todos os dias devem estar recebendo na alma a luz do céu, recebendo cada dia as impressões do Espírito Santo no coração e na mente. Todos os dias devem receber a palavra da verdade e deixar que esta dirija a vida. Manuscrito 53, de 1912, Ellen White falando. Então, grande responsabilidade repousa sobre os pais. E por isso nós devemos ser despertos e devemos fazer esforços fervorosos para que possamos cumprir essa missão que foi designada por Deus para nós. E quando nós entendemos isso, essa necessidade deve ser aplicada e a obra de educar os filhos para Deus. Grande parte da frivolidade desnecessária e pretensão que agora se vê serão abandonados. Não considerarão grande demais qualquer sacrifício ou trabalho árduo que o habilite a prepará-los para encontrar o Senhor com alegria. Essa é uma parte muito preciosa do nosso trabalho, como seguidores de Deus, e parte que não pode permitir-se negligenciar. O manuscrito de 27, de 1911. Então, é uma responsabilidade nossa educar e levar nossos filhos para os céus. E é um poder nitidamente através da bênção dos patriarcas. A gente entendia isso e entende isso na Bíblia. Então, a primeira forma de bênção no Novo Testamento está ali. A bênção relacionada à redenção, à transmissão do favor divino. Pois nós somos apenas um conduto de transmitir a nossos filhos, nossas famílias, essa bênção que vem do alto. Gálatas fala isso. Então, Cristo nos resgata e para que nós possamos entender essa bênção que veio desde Abraão, como a Doris falou aqui. E há uma bênção especial e muito maior delas para recebermos de Cristo como o Senhor de nossas vidas. E a segunda forma de bênção é mencionada também lá em Marcos 10, 16. Então, tomando as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e abençoava. Então, gente, que a gente possa entender, porque Jesus fazia isso. Jesus colocou isso no coração das pessoas. Então, assim, olha que interessante, permita ler um pedacinho aqui desejado. Diz assim, se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino molde nossos pequenos, os filhos, já desde o primeiro momento de vida. Nossos meninos que foram postos em contato com ele, viu Jesus, os homens e mulheres que haviam ser herdeiros de suas graças e súditos do seu reino, e alguns dos quais se tornariam pessoas, né, ou mártires por amor dele. E diz mais, precisam ser educados os filhos nas coisas espirituais, e os pais devem proporcionar-lhes todas as vantagens para que forme caráter segundo a semelhança de Cristo Jesus. Isso está na página 500
e 15 desde outras nações. Assim, o lar cristão se torna uma escola em que os pais servem de mestres auxiliares, ao passo que o próprio Cristo é o principal instrutor. Então, nós somos para representantes de Cristo, Cristo é o instrutor e nós somos os mestres que precisamos ensinar nossos filhos nessa escola que é o lar. Então, quando os filhos são abençoados pelos pais, um dos grandes, na verdade, o maior benefício que se pode esperar são filhos tementes a Deus, filhos com um caráter piedoso, filhos que amam a Deus. E o esforço de nós, pais, que devemos fazer é o quê? Colocar a nossa vida. Os filhos são nossos imitadores. Eles querem que nós imitamos a Deus. E quando os filhos são abençoados pelos pais, um dos grandes benefícios que se pode esperar é a formação de um caráter piedoso. Então, pais, que nós aprendamos a ser obedientes a Deus, para que os filhos nos imitem e nos aprendam a ser obedientes a nós. E quando eles aprendem a ser obedientes a nós, vão aprender a obedecer a Deus e ser filhos com um caráter piedoso. Então, abençoar é diferente do que simplesmente encorajar e falar palavras bonitas. O lar adventista, se eu não me engano, eu acho que eu não anotei aqui, o lar adventista diz que abençoar é educá-los para Deus. A gente precisa entender isso. Abençoar os nossos filhos inclui toda a nossa vida, todo o nosso viver, todos os nossos hábitos, tudo aquilo que nós vamos passar para eles. Que legado a gente está deixando para os nossos filhos? Abençoar, então, é educá-los para Deus, ajudá-los no desenvolvimento simétrico e completo do caráter. Um caráter que possa ser aprovado pelo céu. Seria a maior bênção para eles em toda a sua vida. O papel fundamental de abençoar uma criança nos primeiros anos de vida e na infância da mãe, é da mãe, diz um pastor, Greg Will, um pastor americano. E eu fico pensando, e o Senhor nos deixou isso, não é? Ele deixou a importância dos primeiros anos para moldar o caráter dos nossos filhos. E muitas vezes nós mães nos sentimos, como eu vou dizer, como se nós estivéssemos... Eu conheço muitas mães que falam, Doris, eu dediquei toda a minha vida, eu fiz isso, eu queria ter estudado. A gente não vê a importância e não enche o coração de saber que Deus nos deu a maior missão de educar os nossos filhos para o céu. Deus nos diz que, Lar Adventista, na página 232, um texto muito conhecido. O rei em seu trono. Diz que o rei em seu trono não tem maior importância do que a tarefa que Deus deu a nós, mães. Porque nós, mães, temos em nosso poder o modelar o caráter dos nossos filhos para que eles estejam capacitados para a vida mais alta, para a vida imortal. Tem tarefa mais grandiosa e mais sublime do que esta? Tem tarefa mais sublime? Por isso que os nossos corações, como mães, devem se encher. E a gente não deve dar voz ao inimigo, porque ele se empenha muito para tirar as crianças dos lares, e hoje cada vez mais cedo. E Deus tem um chamado para as nossas famílias, né? Um chamado para que a gente decida se doar de todo o coração. Porque mesmo muitas vezes, a gente ficando em casa, Satanás tem tirado a gente dos nossos filhos. Mesmo só em casa com eles, cuidando deles, nós precisamos voltar ao que Deus nos pede. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre Deus estar presente na bênção. Ele é o doador e a maior de todas as bênçãos que o ser humano pode ter. Marcos 10,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto, Levon citou antes a bênção sacerdotal de Números 6:22. Deus esperou que Arão
e seus filhos obedecessem aos seus mandamentos e proferissem bênção sobre o povo. E Deus disse que à medida em que eles o invocassem, ele estaria presente na própria bênção transmitida a eles. Assim, porão o meu nome, diz Deus, sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Todos os pais, a gente precisa lembrar uma coisa, todos nós, pais, somos profetas. Mas a história mais triste é que nem toda profecia, ela vem de Deus, que nós pais temos pronunciado. Todos os pais são profetas para os filhos, mas nem todas as profecias são de Deus. E Deus pede que a gente analise a nossa vida, para sabermos se as profecias que nós estamos profetizando sobre os nossos filhos, e que Deus diz que, na verdade, é o legado que nós deixamos a eles e que eles vão nos imitar. As profecias que nós estamos deixando a eles são profecias de Deus? São a vontade de Deus para a vida deles? O Senhor trabalha no coração dos filhos, se apenas os pais cooperarem com os agentes divinos. Na verdade, assim, o Senhor está nos dizendo que Ele vai trabalhar no coração dos filhos, se nós pais cooperarmos com eles. Mas Ele não fará o que foi designado como sendo a minha e a sua parte no trabalho. A nossa pergunta deve ser, Senhor, eu tenho feito a minha parte do trabalho? De moldar o caráter dos meus filhos para as mansões celestiais? Se a gente estiver fazendo a nossa parte, Deus já cumpriu a dele. E nós não precisamos ter os medos que muitos pais têm e nos falam, mas será que eu fazendo tudo isso, tem possibilidade do meu filho se desviar? Eu, sinceramente, digo a eles, eu prefiro crer nas promessas de Deus, que Ele diz que se nós cumprirmos as condições, Ele fará a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Pais, deveis despertar da vossa sonolência letal, diz Deus a nós no espírito de profecia. Nós, como pais, mesmo praticando a verdadeira educação, muitas vezes estamos dormindo, nos achando que está tudo bem. Deus pede mais, Deus deseja dar mais luz a gente, mais luz às famílias da terra. O que envolve a bênção, né? O que envolve essa bênção? Olha que interessante. A garantia de sucesso, será que envolve assim, bom, vou abençoar meu filho, é uma garantia de sucesso? Provérbios diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina não é falar somente. Ensinar é pegar na mão e andar junto. Se eu vou ensinar, por exemplo, a nossa filha tem 9 anos, ela já faz as atividades da casa e tal. Imagina se eu dissesse para ela assim, filha, vai lá e lava a louça. Ela nunca lavou a louça na vida. Eu tenho que ir lá, pegar os pratos, lavar e ensinar ela. Os primeiros pratos que ela vai lavar não vai ficar bem. Eu tenho que desanimar ela? Não, tenho que estimular ela. Filha, vamos lá. Faltou aqui, ficou uma sujeirinha aqui, vamos lavar direitinho. A gente vai ensinando, a gente vai fazendo junto com eles. Por preceito e exemplos, os pais obedientes a Deus. E quando nós obedecemos a Deus e confiamos em Deus, as coisas começam a mudar. Tipo assim, ó, perdemos a chave da casa. O que um pai, junto com a sua família, deve fazer? Procura, eles vão orar. E quando resolver, agradecer a Deus. Eu lembro uma vez o nosso filho mais velho, o Enzo, estava com vômito, eu cheguei em casa. E como médico, eu cheguei e disse para a Doris, amor, vamos dar uma medicação para parar aí o vômito. Daí, conversando, ela disse, não, vamos orar. Aí nos ajoelhamos e oramos. E pedimos para Deus melhorar, curar aquele vômito, né? Aí eu saí, fui trabalhar, e depois encontrei eles no centro da cidade. Estava na calçada assim, ele estava bem, não estava vomitando mais. Na calçada mesmo, nos abraçamos e disse, filho, vamos agradecer a Deus, porque Ele te curou. O que a gente estava demonstrando para ele aqui? A dependência de Deus. E como a gente né? Às vezes a gente tem um problema, fura um pneu do carro.
a primeira coisa que a gente pensa é um borracheiro, né? Tem uma doença, a primeira coisa que a gente pensa é um médico. Precisa arrumar um cano, uma coisa, a primeira coisa que a gente pensa, não, a primeira coisa que a gente tem que pensar é Deus. Isso a gente tem que passar essa dependência de Deus. Então, o que o homem tem mais influência do que aquilo que ele fala. E um homem pode falar e escrever como um anjo, mas seus atos podem ser semelhança ou assemelhar a demônios. Então, o que envolve essa bênção, o que nós temos que aprender como pais? A depender de Deus e não só falar, viver. Demonstrar nos nossos atos Deus dentro do lar. O livro aquele Fuga para Deus, do Jim Romberg, né? Ele falava isso. Ele saía brigando com a sua esposa até a igreja, chegava lá, parava a briga, entrava na igreja, pregava, quando entrava no carro de novo, continuava a briga. E até que um dia ele disse, vamos dar um basta nisso. Ele colocou a Bíblia no chão e disse, olha, ou nós vamos mudar, ou nós somos hipócritas. Tentando ter uma religião diferente do que Deus quer. E o que os filhos querem de nós não é perfeição, é coerência. Do que eu falo, do que eu vivo. Por isso que o plano de Deus é a bênção. E a bênção, ela é redentiva. A bênção, ela é redentiva. Quando os pais são fiéis a Deus em abençoar os filhos com a palavra de Deus, os fracassos são reduzidos a uma percentagem mínima, diz William Ligon. Então, o que nós temos que fazer? Abençoar nossos filhos, para que Deus possa abençoá-los. E essa bênção, ela é redentiva. E é isso que nós temos que entender. Então, formas de abençoar os meus filhos. Nosso segredo está ali em Deuteronômio 6. E a gente precisa voltar mais, estudar mais. Mesmo que a gente já saiba ele de cor, a gente precisa entender a profundidade desse verso. Tem uma tradição judaica que ajuda a treinar os filhos a demonstrarem respeito e reverência pela palavra de Deus. As crianças que desenvolvem um amor pela palavra e são abençoadas através dela, elas vão desfrutar os benefícios espirituais dos quais a grande maioria não desfruta. E sabe qual é a tradição que os pais fazem com seus filhinhos ainda pequenos? Os pais judeus pegam um pouquinho de mel e colocam nos lábios das crianças menores. E na medida em que o bebezinho saboreia o gosto doce do mel, os pais lhe dizem que a palavra de Deus, a Torá, é tão doce quanto o mel e ela deve ser muito desejada. Um dos grandes objetivos da nossa vida é ensinar os nossos filhos a amarem a palavra de Deus de todo o coração, a desejarem ela mais do que tudo nessa vida. E só Deus pode colocar esse desejo no nosso coração e no coração deles. Só Deus pode nos ensinar e Ele nos disse tudo o que nós devemos fazer. Só que as coisas que Deus diz, na grande maioria, são coisas tão simples que nós muitas vezes não acreditamos nelas. Os pais judeus que celebram essa tradição instilam na vida dos filhos um amor e respeito mais profundo pela Torá. E isso torna mais fácil aos filhos receberem as suas bênçãos. Não há como nós termos as bênçãos de Deus. Não há como nós sermos abençoados se nós não seguirmos o que Deus pede na sua palavra quanto à verdadeira educação. Então, palavra de Deus, espírito de profecia, culto familiar. Eis o segredo para que a gente possa praticar a verdadeira educação de uma forma grandiosa, que é a forma que Deus deseja para a gente. E foi a forma que Deus deixou para a gente desde 1844, para o povo dos últimos dias, para que a gente volte, retorne às veredas antigas. Deus diz, a grande esperança é a religião no lar. Os pais estão dormindo, seus filhos caminham para a destruição diante dos seus olhos,
E o Senhor deseja que seus mensageiros apresentem diante do povo, por preceito e exemplo, o que o Elevon falou antes, por preceito e exemplo, nós pais precisamos trabalhar a necessidade da religião no lar. Instai sobre este assunto com vossas congregações, inculcai na consciência a convicção desses solenes deveres há tanto negligenciados. Isso desfará o espírito de farisaísmo e resistência à verdade, como coisa alguma o pode fazer. Religião no lar. A religião no lar é nossa grande esperança e torna brilhante a perspectiva da conversão de toda a família para a verdade de Deus. Manuscrito 21, de 1894. Nós entramos nos planos de Deus para os nossos filhos. Olha que interessante. A verdadeira educação, que é o temor do Senhor, né? Os pais e filhos de joelhos diante do Senhor das bênçãos, né? Ele é que nos dá. A bênção tem grande autoridade na vida dos filhos, e quando nós ensinamos nossos filhos a depender do Senhor, eles cada vez mais vão desejar estar com o Senhor e conceder e receber essa especial bênção, a bênção que vem do céu. Alguns me dizem assim, como quebrar uma maldição às vezes, né? A primeira coisa para nós quebrarmos a maldição é pedir perdão dos nossos pecados. Então, nós como pais, nós temos que clamar a Deus misericórdia, pedir perdão dos nossos pecados, buscar o Senhor de todo o coração. E quando entendemos o poder redentor da bênção, vamos começar a investir tempo para transmitir essa bênção dia a dia. E isso é um dever de todos os pais. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, diz Romanos 12, 12. Então, o poder de Satanás, da maldição de Satanás, pode ser quebrado. Os pais têm encargo mais sério do que imaginam. O pecado, às vezes, pode ser uma herança dos filhos. E o pecado separa o homem de Deus. Jesus deu a vida para poder resgatar, unir novamente essa fissura, essa quebradura que ocorreu. Quando a relação, por exemplo, com Adão e Eva, os homens nada receberam deles senão a culpa e a sentença da morte. O exemplo perfeito de Cristo nos mostra que nós possamos resgatar essa graça que vem de Deus e ensinar-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, como entregar o coração, a vontade a Cristo, que é quebrada, e assim se quebra o poder de Satanás. Pais, com plena certeza de fé, e insista com vossos filhos e filhas. Não deixem que ouçam sair dos vossos lábios nenhuma palavra impaciente ou irada. Se necessário, fazei aos vossos filhos sentida confissão. E aqui eu lembro de um pastor amigo nosso, que os filhos já adultos, casados, ele fez uma reunião de família e ele pediu perdão para os filhos das coisas erradas. E uma das coisas que me chamou a atenção, ele como pastor, foi assim: filho, eu quero pedir perdão para vocês e para minha esposa, do tempo que vocês não viram o pai de vocês de joelhos e estudando a palavra de Deus. Filhos casados. Então nós temos que pedir esse perdão dos nossos erros e que não seja negado o poder de Deus em nossa vida. Que não negou o seu filho, Deus não negou o seu filho, e ele nos deu para nos salvar. Pais e mães, que várias maneiras têm de transigido com vossos filhos em prejuízo seu. Deus deseja que redimais o tempo, atendei durante o tempo que chama hoje. Carta 66 de 1910, Ellen White. Então, Deus deseja quebrar essa maldição, e nós temos que nos arrepender, nos converter, pedir perdão para Deus, pedir perdão para nossa família e buscar ao Senhor para que Deus possa redimir essa nossa vida e abençoar o nosso lar. Amém. Então, o resultado da bênção da salvação é a substituição da vida de Jesus pela morte do pecador.
Jesus veio substituir a minha vida e a sua vida, que somos pecadores. O pecador que deveria morrer agora vive. Eu e você deveríamos estar mortos. Agora podemos viver pela graça de Cristo. E o Salvador que deveria viver morre no meu e no seu lugar. Tem maior bênção do que essa? O Salvador que deveria viver morre no meu e no seu lugar. Um lar que Deus possa abençoar. Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que você ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. É um chamado de Deus, porque escolheu você, sacerdote do lar, especialmente junto com a sua esposa, para que ordene a seus filhos, a sua casa, a sua esposa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Nós estamos indo para o final e a gente tem alguns textos aqui que são bem grandinhos, mas a gente gostaria de compartilhar porque eles são lindos e devem tocar o nosso coração para que a gente efetue as mudanças que Deus deseja que a gente faça. Diz assim: à vista de Deus, o homem é justamente o que é em companhia da família. Então você pode ser a melhor pessoa lá na igreja, você pode ser a melhor pessoa no seu trabalho, mas Deus olha o que você é justamente na companhia da sua família. Como você tem tratado sua esposa, você esposa o seu esposo, como você tem tratado seus filhos, o tempo que você tem dedicado a eles. A vida de Abraão, o amigo de Deus, era assinalada por uma estrita consideração à palavra do Senhor. Ele cultivava a religião doméstica. O temor do Senhor permeava seu círculo doméstico. Ele era o sacerdote do seu lar. Considerava sua família como um legado sagrado. Sua casa contava mais de 1000 pessoas e ele guiava todos, diz Deus, pais e filhos, para o divino soberano. Ele não permitia opressão por parte dos pais, por um lado, nem a desobediência filial por outro. E pela influência combinada de amor e justiça, ele governava seu lar no temor de Deus, e o Senhor deu testemunho de sua fidelidade, para que ordene a sua casa. Gênesis 18, 19. Não havia pecaminosa negligência quanto a restringir as más propensões de seus filhos. Nada de fraco, desavisado, indulgente favoritismo. Nada de ceder suas convicções quanto ao dever, às exigências de uma afeição mal compreendida. Abraão não só dava devida instrução, mas mesmo mantinha autoridade de leis justas e honestas. Quão poucos existem em nossos dias que seguem esse exemplo. Da parte de muitíssimos pais, existe um sentimentalismo cego e egoísta que se manifesta em deixar os filhos com seu juízo, informação e inclinações indisciplinadas, ao controle de sua própria vontade. Essa é a maior crueldade que se possa fazer aos jovens. E um grande erro para o mundo. A condescendência paterna causa desordens em famílias e na sociedade. Confirma nos jovens o desejo de seguir a inclinação, em vez de submeter-se ao que Deus requer. Tanto pais como filhos pertencem a Deus, para serem por ele dirigidos. E mediante a afeição e autoridade combinadas, Abraão governou sua casa. A palavra de Deus nos dá regras para nossa orientação. Essas regras, elas constituem a norma da qual não nos podemos desviar, se quisermos seguir o caminho do Senhor. A vontade de Deus tem de ser soberana. A pergunta, diz Deus, que nós devemos fazer não é: o que fizeram os outros? O que fez aquela família? O que fez o outro? O que pensarão os meus parentes? Ou que dirão eles de mim? Nem. E sim, se eu sigo este procedimento, mas sim que Deus disse. O que disse Deus a respeito disso? Nem pais nem filhos podem, na verdade, prosperar em qualquer rumo, a não ser no caminho do Senhor. E Deus diz assim para a gente, nesta manhã: fazei uso de todo tendão e músculo espiritual no esforço de salvar vosso pequeno rebanho. Faça todo esforço, com tendões e músculos, porque as potestades do inferno se unirão para vos destruir. Por isso que Cristo disse para a gente: vigiai e orai. Mas Deus vos levantará um estandarte contra o inimigo.
Orai muito mais do que o fazeis. Tá aí um dos segredos que Deus está revelando para a gente agora. E de famílias que prosperam. Orai muito mais do que vocês fazem. Amavelmente, eternamente, ensinai vossos filhos a irem a Deus como seu Pai Celestial. E pelo vosso exemplo, ensinar eles a ter domínio próprio e serem prestativos. Ensinar eles que Cristo não viveu para alegrar-se e satisfazer o próprio eu. Recolhei os raios de luz divina que estão a resplandecer em vosso caminho. Andai na luz, assim como Cristo está na luz. E ao lançardes mão da obra auxiliar, vossos filhos a servir a Deus, sobrevirão as provações mais irritantes. Lembra lá no início, quando eu falei da angústia ao coração? Quando diariamente vem irritações a nós, a vontade de perder a paciência, a vontade de falar de maneira grosseira, Deus diz que virão provações das mais irritantes, mas não percais vosso apoio. Apegai-vos a Jesus. Ele diz que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, faça paz comigo. E Cristo nos diz, eu lhe mostrarei o caminho. Nós só precisamos ir a Jesus com mais sede, mais fome da sua justiça. E ele vai se mostrar a nós. E Deus nos diz que devemos falar-lhes bondosamente, ser pacientes com eles, vigiar em oração, suplicando que o Senhor molde e modele o coração dos filhos. E modele também o nosso coração. Porém, enquanto pedem que Deus molde e modele o caráter dos filhos, desempenhem as mães e os pais a sua parte, apresentando à sua descendência uma viva representação do modelo divino. Que solene texto. Enquanto a gente ora, Deus diz, vão e desempenhem já as mães e os pais, a sua descendência, uma viva representação do modelo divino. Eu termino com um texto de Tiago 3, no verso 10 em diante. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar da mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco a fonte de água produzir água salgada ou dar água doce? Então, da mesma boca pode procedir bênção ou maldição. O nosso convite hoje é que o poder redentor da bênção seja sobre vocês. E na Review and Herald de 9 de julho de 1901, a Ellen White fala o seguinte: custa alguma coisa criar filhos no caminho do Senhor? Custa as lágrimas de uma mãe e as orações de um pai. Exige perseverante esforço, paciente instrução, um pouco aqui e um pouco ali. Mas essa obra vale a pena. Os pais podem assim construir ao redor dos filhos muralhas que os preservarão do mal que inunda nosso mundo. Então, esse é o convite que nós queremos deixar para você aqui, nessa manhã. O poder redentor da bênção. Custa alguma coisa nos esforçarmos? Vai custar as lágrimas da mãe e as orações do pai. E que nós possamos colocar a nossa família, os nossos filhos, na base, no altar do Senhor, no grande trono. E nosso desejo, é o que eu sempre digo aqui, eu e minha família serviremos ao Senhor. Queremos que vocês também sirvam ao Senhor. E podemos terminar com oração? Sim. Então, feche seus olhos e vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para saber a responsabilidade que nós, pais, temos diante do Senhor. Que naquele grande dia possamos apresentar a nossa família.
E aquele dia eu quero apresentar a Doris, quero apresentar o Enzo e a Valentina. E desejo que o Senhor diga assim: ó, Elevon, eu já o conheço, você tem me apresentado todos os dias a tua família a mim. Entra no gozo do Senhor. E é o meu desejo para a minha família e para todos que estão nos assistindo agora, que possamos ter esse intuito de buscar ao Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Que essa bênção recaia sobre cada lar. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.